Olá pessoal, vamos realizar a atividade agora, né, da aula 01. Para tanto, vamos abrir o nosso Super Eclipse. Ok, vamos fechar o programa antigo e vamos colocar agora, vamos começar a adicionar, gente, para cada programa uma nova classe. Na primeira atividade é uma atividade bem simples, você vai ler dois números e mostrar para o usuário os dois números, né? E eu pedi para que o nome do programa se chamasse Exercício 01. Não esqueça de marcar o main e dou um finish. Tá aí o exercício 01 feito. Agora, a primeira coisa, vou mandar um import java.til/scanner. Opa. Ok. Essa é a nossa biblioteca que vai permitir ler. E agora nós vamos pedir esses dois números do usuário. Mas para pedir os dois números do usuário, a gente precisa criar essas variáveis que vai armazenar esses dois números, né? Variável número 1 e a variável número 2. Vou mandar a primeira mensagenzinha para ele. System.out.println informe os seguintes dados, né? Só que para informar os dados eu preciso instanciar o meu entrada acabei de instanciar meu entrada. Agora com meu entrada eu consigo ler, né, gente? O ponto e vírgula aqui, esqueci. Eu consigo ler a variável número 1 e número 2. Na hora que se cria, tudo se copia. System.número 1. Só que para ficar na mesma linha, vou botar o println. E logo depois, número 1 recebe entrada. Bom, nós já fizemos isso bastante, né? Next int. Só que não é o número 1, tá, gente? Agora o número 2. E o que eu vou fazer com esses dois números? Só mostrar para o usuário o que ele digitou. Então agora eu vou mandar para ele os dois números. Só que eu vou mostrar de duas maneiras diferentes. Vamos lá. Primeira maneira. System.out.println. Olha aqui, bem simples. O primeiro número digitado é. Aí eu faço o seguinte, mais, quer dizer, eu estou tentando incrementar e adicionar duas partes, né? Número 1. Ok. Isso é uma maneira. Mas tem outra maneira também. Só que em vez de ser system.out.println, você pode usar o printf. Aí em vez de botar eu coloco porcentagem D. E em vez de concatenar com mais, eu troco mais por um vírgula e coloco o número 2, que aqui está dizendo que esse porcentagem D vai ser substituído pelo número 2. E essa primeira parte, esse primeiro system, o println, significa que essa string vai ser
concatenada, vai ser juntada com o número 1, né? Então são duas maneiras de escrever a mesma coisa, né, gente? Tem gente que prefere da primeira, tem gente que prefere a segunda. E não esquecer, né, dar um close na entrada para o recurso não ficar aberto. Após pronto, só digite o número 1, 10, número 2, 20. O primeiro número digitado é 10 e o primeiro número digitado é 20, não é primeiro, tem que mudar para segundo, né? Então, gente, nossa primeira atividade já foi feita. Vamos fazer a segunda? Nova classe, exercício 02. Nada se cria, tudo se transforma. Já vou copiando o scanner lá de cima. Já vou copiando todo o main. Esqueci de marcar o main, então vou copiar todo o main aqui, gente, para o exercício 02, porque toda classe tem que ter o main. Agora esse programa, gente, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar duas notas e calcular a média, né? Nota 1, nota 2 e média. A gente tem um probleminha aqui, porque nota 1, nota 2 e média não são números inteiros, podem ser números reais. Então vamos colocar double, né? Informe os seguintes dados. Então o primeiro, em vez de ser número 1, vai ser nota 1. Olha como ficou bem simples. Em vez de ser número 2, nota 2. Em vez de ser número 1 que a gente vai ler nota 1. Em vez de ser next int, vai ser next double, tá? A mesma coisa aqui, nada se cria, tudo se copia. Vocês vão ouvir muito eu falar isso. Nota 2. E agora eu vou fazer a média, né? Média recebe a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E eu vou fazer o seguinte: a média de botar então a nota 1 e a nota 2, tá, gente? Só que agora, por ser double, porcentagem F de o primeiro F e o segundo F é 2 pontos, um terceiro F. Agora, o primeiro F vai ser substituído por nota 1, o segundo F por nota 2 e o terceiro F pela média. Agora, uns detalhes, gente. Às vezes, o primeiro e o segundo nem tanto, tá? A gente não vai ser difícil de ter muitas casas decimais, mas o terceiro F, dependendo da divisão, pode gerar um número muito grande. Não, eu quero no máximo 4 com duas casas decimais, desculpa, com uma casa decimal só. Minha nota é 7.8, 7.3, 8.1, não quero duas casas decimais, tá, gente? Então vamos deixar aí para calcular. Executando nosso sistema. Pediu para salvar, que não tinha salvo. A nota 1, 10, a nota 2, 8. A média de 10 e 8 é 9. Perceba que como eu não coloquei o F, ele colocou muitas casas decimais. Então eu vou fazer o seguinte, vou botar todos com 4.1 também. Não precisa nem ser 4, apenas 3, tamanho suficiente, tá? São 3, sendo uma decimal. Executo novamente aqui. Ele pede para salvar. Nota 1, 8, nota 2, 7. A média de 8 e 7 é 7,5. E o nosso sistema, nosso exercício 02, está pronto, gente. Vamos para o exercício 03. Editar, novo, classe, exercício 03. Agora eu vou criar o main, que eu tinha esquecido da última vez, né? Então, vamos lá, o exercício 03, exercício 2 está aqui. Copiar. Copiar.
E eu vou já criar o scanner também, copiar. Lógico, ainda tem que informa o seguinte dado, geralmente alguns dados a gente vai definir, né? Agora vamos definir as variáveis. Que variáveis são necessárias? Depende do nosso projeto. Vamos verificar que projeto é esse? O programa que foi pedido para vocês, esses foram pedidos para vocês, é dado salário bruto, double, salário bruto, tá? Calcular o salário líquido, sabendo que houve o imposto de 27,5 para ser calculado, para ser cobrado, né? Então vamos lá, informe os seguintes dados, nada se cria, tudo se copia, né, gente? Ctrl C, Ctrl V. Então, em vez de ser nota 1, vai ser salário bruto. Então vamos ler, em vez de ser nota 1, vamos ler salário bruto. Perfeito. Agora vamos calcular o salário, o imposto, né? Imposto. Eu falei para vocês que o imposto é o salário bruto vezes 0,275%, né? Então, o salário líquido recebe o salário bruto menos o imposto. Aí você vai mostrar lá, né? Vamos fazer o seguinte, né? Copiar o nosso System F, fica mais rápido. Então, o imposto é D. Então vamos botar aqui 8 casas decimais com 8 coisas com 2 casas decimais. E bota aqui o imposto. Tá? Logo depois, 1/N para poder pôr a linha. O salário líquido. Salário líquido é aí você coloca o salário líquido e não vamos esquecer de dar uma entrada ponto close. Salvo tudo e mando executar meu programa. Então, se eu ganho R$1.000, o meu imposto é R$275 e me sobra apenas R$725, gente. Corretíssimo. E o último é um pouco mais complicado, que a gente vai ter que usar uma fórmula matemática para poder saber que é aquela a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Aquela famosa fórmula. Então a gente vai ter 2 catetos e vamos ver como é que a gente vai calcular a hipotenusa aí, gente. Então vamos lá. Vamos criar mais um outro exercício. Classe exercício 04. Finish. Eu esqueci de colocar o main, mas tudo bem. Nada que a gente não possa resolver aqui, ó. Exercício 04, né? E em vez de salário líquido, então vou botar cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. Pronto. Então, tamanho do cateto 1. Aí você lê o cateto 1.
cateto 2, então vou formar quais são os dois catetos, né? Agora eu vou fazer o cálculo, gente. A hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Então, cateto 1 vezes cateto 1 mais cateto 2 vezes cateto 2. Isso aqui não é um quadrado? É, né? Vamos botar entre aspas. Esse é um cálculo mais complicado, tá? Aspas só para definir, para deixar claro que quem vai ser executado primeiro. Né? Primeiro vai multiplicar para depois somar. Só que a hipotenusa ao quadrado. Se eu quiser saber a hipotenusa, eu tenho que fazer a raiz quadrada desse carinha aqui. E como é que faço a raiz quadrada? Simples, gente. Tem um comando já no Java para fazer isso. É um comando matemático, .sqrt, abro parêntese, e tudo que tiver entre parênteses, que vai ser tudo isso aqui, né? Vai ser calculado a raiz quadrada. Então nós temos aqui a hipotenusa. Então a hipotenusa é o tamanho, né, da tampa. O tamanho da hipotenusa é ok, hipotenusa. Então vamos lá calcular o nosso supersistema, vamos rodar o nosso supersistema. Então eu tenho cateto 2, o outro 3, a hipotenusa é 3,61. Gente, muito obrigado e até a próxima aula. Mas antes vamos testar o número. Esse 3,61 ficou tão estranho. Vamos pegar aquele famoso, né? O 3, o 4 e o tamanho da hipotenusa, no caso aí vai ser 5, né, gente? Ficou mais legalzinho aí os números corretos. Então a gente esse último programa nada mais era que, dado um triângulo retângulo sabendo que é um triângulo retângulo e dado seus catetos, calcular a hipotenusa. Esse aí é o cálculo. Esse, em vez de ser cateto ao quadrado, eu poderia escrever de uma maneira mais diferente, se fosse ao cubo, né? E se fosse elevado a 4, teria que multiplicar 4 vezes. Tem um outro comando, gente, que é o math.poll. Aí, no caso, cateto 1 tem que ser elevado a 2, mas podia ser 3, a 4, a 5, né? É a mesma coisa aqui, math.poll, só para vocês, né? Cateto 2,2. É um comando que nós temos aí, gente. Então eu posso, em vez de ser cateto 1 vezes cateto 1, então poll é potência, né? Eu pego o cateto 1, elevo ao quadrado, e eu faço a potência de cateto 2 e elevo ao quadrado. Olha aí que legal. Se fosse elevar ao cubo, é só trocar o 3. Se fosse elevar a 4, é só trocar por 4. E o cálculo vai ser a mesma coisa, gente, tá? Vamos lá, 3, 4, 5. 3, 4. E a hipotenusa é 5. Quer dizer, eu apenas deixei mais elegante o cálculo aí da potência. Gente, até a próxima aula.